Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live em que vamos conversar sobre um tema que é de muito apreço por todos vocês e que sempre gera muitas perguntas nas caixinhas, né? Uma das mais pedidas, é sempre uma das maiores polêmicas, é sempre um dos maiores motivos de dúvidas, de inseguranças, de medo, né? Na gestação, para as tentantes, para aquelas que são praticantes de métodos naturais e que são abertas à vida, casais abertos à vida, que lidam com a possibilidade de gestação a qualquer momento. Há sempre esses medos em relação ao ácido fólico. Quando começar a usar? E se eu não usar? Por quanto tempo eu posso usar sem que isso me prejudique de certa forma? O ácido fólico pode me fazer mal? Qual é o tipo de ácido fólico que eu preciso usar? Se o metilfolato é melhor? Qual a dose que eu tenho que usar? Por quanto tempo? Existe um tipo de ácido fólico que é melhor do que o outro, né? Quais são os benefícios de usar ácido fólico? A gente deu uma palhinha ali no post do feed dessa semana, né? Mas hoje aqui, ao vivo e a cores, olhando nos seus olhos, nós vamos conversar sobre esse assunto e vamos de fato tratar e eliminar as dúvidas e os medos sobre esse assunto, para que você possa se preparar para a gestação de uma maneira segura e tranquila e que, obviamente, se você eventualmente passar por uma situação de um problema associado a uma carência de ácido fólico na sua gestação, saber qual é o aconselhamento para as próximas, quais são os riscos que você tem, quais são as circunstâncias em que você de fato tem que se preocupar com isso, né? E por que você tem que fazer ácido fólico de maneira contínua e rotineira se você é uma mulher em idade fértil e pretende ser mãe. Tá certo? Vamos seguir, né, nessa nossa linha de dar uma nova perspectiva para a saúde da mulher. Bia, instrutora, seja bem-vinda, Bia. Você participa muito da minha página, né, e tem sempre um carinho muito grande, me indicando aí para suas seguidoras também. Estou totalmente aberto a trazer convidados aqui, né? Dei uma pausa um pouquinho aí nessas últimas semanas, uma galera comentando que estava com saudade, não sei o quê. E realmente eu tenho trabalhado muito e o tempo é curto, eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo, então dei uma reduzida, né? Então, estou voltando, né? Estou retornando aí para conversar com vocês mais e temos já todo um cronograma aí a seguir, toda uma programação de lives incríveis sobre vários temas. Vamos falar sobre saúde da mulher, dessa questão biológica, mas vamos voltar a falar sobre relacionamentos, vamos voltar a falar sobre feminilidade, vamos voltar a falar sobre vários outros assuntos que são do maior interesse de vocês todas e de vocês todos, maridos que nos ouvem, ali meio disfarçados, né, fingindo que estão fazendo outra coisa na sala e ouvindo o assunto da live para tentar entender melhor e agradar melhor as suas mulheres. Sejam todos bem-vindos também, maridos escondidos por aí que me ouvem, né, aí de maneira disfarçada. Hoje o tema é então, portanto, ácido fólico e metilfolato. Polêmicas, né? Temos aqui convidados internacionais perguntando. Minha esposa está cuidando de fazer a tradução simultânea. Não quero esculachar ninguém com meu inglês perfeito e maravilhoso, né? Irlânia está falando aqui, ó. O Gestan Pré é um medicamento válido? Vamos conversar sobre tudo isso hoje. Vamos falar de marcas, preços, pressão do mercado farmacêutico, tá? E você vai sair daqui com todas essas dúvidas respondidas. Então esse é o momento que eu estou dando para vocês essa colher de chá, né? Para que vocês possam dar aquela chamadinha e enviar essa live aí para aquela sua amiga que está cheia de dúvidas, aquela amiga que é tentante, aquela amiga que não se cuida tão bem, aquela amiga que não pensa em planejar a sua gestação dentro do possível, né? Então, manda no aviãozinho aqui embaixo
manda no aviãozinho essa live pra galera, dá aquela curtida e espalha pra geral. Todas as minhas lives, para vocês que estão chegando agora, tá? Sejam todas muito bem-vindas. Aqui a gente fala sobre assuntos médicos com qualidade, com responsabilidade. Esse é o tema de hoje é um dos temas em que tem muito palpite, tem muita opinião, muitas delas desencontradas e infundadas por aí. O meu objetivo hoje é trazer luz para os seus pensamentos e tirar essa insegurança do seu coraçãozinho em relação a esse tema. Falando sempre com muita responsabilidade, com muito carinho, trazendo informações atualizadas. Sempre existe uma revisão da literatura por trás desses assuntos que eu decido colocar aqui para vocês. Então eles não aparecem aleatoriamente porque eu estou com vontade de falar sobre eles, eles aparecem de uma consequência natural de estudos que eu faço e trago para vocês. Então vocês que estão começando a assistir, né, a participar das lives, assistir as lives, acompanhar a página, saibam que aqui existe alguém que pensa muito em vocês. Beleza? E fiquem à vontade e saibam que também todas as minhas lives vão para o meu canal do YouTube, Dr. Felipe Duarte, é só entrar lá no YouTube, lembrando que Felipe é com I, e elas vão também para o IGTV aqui, e vocês também podem se inscrever no canal do Telegram. O link está lá na bio. Todos esses canais que eu citei aqui estão na bio, beleza? Então você consegue entrar no Telegram, você tem informações privilegiadas por lá, muitas vezes em primeira mão. No canal do YouTube tem todas essas lives para você ver quantas vezes quiser. E no IGTV também estão disponíveis boa parte dessas lives. Certo? Em breve, o nosso novo cronograma aí começa a fluir. Hoje estamos retomando esse assunto que já foi pedido 500 vezes. E essa live já foi remarcada algumas vezes por N necessidades. Tá? E hoje, finalmente, nós vamos esgotar esse tema. Pois bem, o que é o ácido fólico? Eu queria que você entrasse comigo nessa historinha do ácido fólico, por que ele é tão importante, para falarmos vamos dar esse pontapé inicial para falarmos de preparação para a gestação, de suplementação na gestação, necessidades diárias da gestante e da importância do cuidado multidisciplinar. Nós ainda vamos abordar muitos outros temas sobre isso, tá? Eu quero trazer aqui para conversar com vocês nutricionistas, como já trouxe. Eu quero trazer aqui para conversar com vocês fisioterapeutas, doulas, enfermeiras obstetras, muita gente que eu quero que apareça aqui para conversar com vocês sobre essa questão da preparação para a gestação, para o entendimento desse processo e como viver, né, esse período da gestação com saúde e com segurança. Nós ainda vamos falar sobre isso muitas vezes aqui. Hoje esse assunto vai começar, esse assunto abre as portas, né, para a gente retomar essas lives para o público de gestantes ou candidatas a gestantes, porque ele é de fato mais famoso em relação a essa preparação para a gestação, né? Então todo mundo me pergunta sobre o ácido fólico, o que é esse diabo desse ácido fólico? O ácido fólico nada mais é do que a vitamina B9, tá? Então ele é um nutriente, um micronutriente, que faz parte de uma série de mecanismos biológicos, né, por assim dizer, mecanismos ele é um cofator para uma série de vias do seu metabolismo, por assim dizer. Vamos tentar resumir para que a coisa não fique fora da sua compreensão, tá? E o ácido fólico, ele é convertido em folato, tá? E tanto o ácido fólico quanto o folato que você eventualmente venha a ingerir dos seus suplementos ou da sua alimentação, esse ácido fólico ele é convertido à sua forma ativa, né, na mucosa intestinal quando ele está sendo absorvido, tá? Para que ele seja então, que ele esteja apto a exercer essa função de cofator uma série de processos metabólicos no seu organismo. Então ele é convertido a metiltetraidrofolato na mucosa intestinal nesse processo de absorção. Então veja que você ingere uma pré-vitamina que se torna uma vitamina ativa uma vez que ela seja absorvida no seu organismo, tá? Então, a maior parte da vitamina B9 do ácido fólico é convertida a metiltetraidrofolato. Na mucosa intestinal, uma outra parte é convertida lá no fígado. Beleza? Tá bom.
considerando as suas necessidades diárias de ácido fólico, né? Então, qual é essa necessidade diária de ácido fólico? Essa necessidade diária de ácido fólico, ela gira em torno de 400 microgramas por dia, tá? E esse ácido fólico, ele funciona como esse cofator para que o seu metabolismo funcione de uma maneira adequada. Pense que ele não é só necessário, por exemplo, para o desenvolvimento do embrião, que é o que eu vou falar mais à frente. Mas ele serve também para uma série de metabolismos, para a geração de hemoglobina, por exemplo, tá? Que é aquela célula que a gente dosa no sangue, né, para avaliar se você está com anemia ou não. Então veja que uma carência de ácido fólico pode te levar a uma anemia, né? Então, para você entender que ácido fólico não é só do universo da gestante, tá? Então, ele participa de uma série de coisas no seu organismo. Uma dessas coisas é, eventualmente, servir de substrato para o desenvolvimento do embrião, mas ele está agindo uma série de processos no seu organismo todo dia. Por isso que essa necessidade do ácido fólico é constante, tá? Ela não é só para a gestação, mas ela aumenta na gestação porque ela vai ter que servir para você e para o bebê. Mas 400 microgramas por dia está ok. Acontece que muitas pessoas, não só por ácido fólico, mas por uma série de vitaminas, né, e de minerais e de outros nutrientes, muitas pessoas, não só mulheres, vivem um verdadeiro estado de desnutrição, de subnutrição, de boa parte desses componentes. Então, por uma ingesta inadequada de fontes de ácido fólico, né, ou pessoas que tomam medicações que competem com a absorção e o funcionamento, a metabolização do ácido fólico na sua forma ativa, tá? Pessoas que fizeram alguma cirurgia ou que têm alguma doença intestinal e que têm uma desabsorção. O que significa isso? A mucosa intestinal é aquela parte funcional do seu trato gastrointestinal, basicamente, que absorve as coisas para dentro do corpo. Então, às vezes, a mulher até come direitinho, mas ela está com a mucosa intestinal inflamada. Ela tem doença celíaca, por exemplo. E aí ela não consegue absorver adequadamente esses nutrientes. Ou essa mulher fez uma cirurgia e perdeu parte do seu trânsito intestinal. A cirurgia bariátrica, por exemplo. Tá? Então, essas pessoas podem não absorver quantidades suficientes de ácido fólico também. Então, além daquelas pessoas que não comem ácido fólico suficiente, tem as pessoas que não absorvem ácido fólico suficiente ou não conseguem metabolizar esse ácido fólico de maneira ideal. Todas essas pessoas estão dentro de um pacote, por assim dizer, né, de uma população de risco para desenvolver carência de ácido fólico. E essa carência de ácido fólico, né, ela se manifesta no sangue com um valor de ácido fólico, você dosa no sangue, ácido fólico sérico, bota lá no pedido do laboratório, mano, ácido fólico no sangue. Esse valor geral necessário para a população, para que você não tenha anemia, por exemplo, é um valor de 11,3. Para a gestante, ele diminui um pouco, porque a gente acredita que na gestante, né, tudo é diluído, porque o volume sanguíneo aumenta. A quantidade, entre aspas, de água no sangue aumenta. Então, tudo se dilui, a concentração no sangue diminui também. Né? A grávida, por exemplo, ela tende a ter uma anemia dilucional, porque aquela hemácia, aquelas células sanguíneas, elas se diluem no maior volume de sangue. Então, esse valor adequado de ácido fólico, ele cai normal, ele cai um pouquinho para 7, tá? Mas o que interessa dessa discussão da dosagem de ácido fólico no sangue? Nada. Entenda isso. Porque você vai ouvir falar sobre isso também quando você pesquisa no Google, quando você lê sites sobre curiosos falando sobre saúde, você vai ver esses valores de referência. Quando você vê que alguém dosa ácido fólico no seu sangue, você vai ver escrito lá esse valor de referência, você vai achar que você pode tirar conclusões daquilo ali. Mas a grande verdade é que não se recomenda ficar dosando ácido fólico para saber se você tem quantidade suficiente no sangue ou não. Por quê? Porque isso é uma coisa dinâmica. E se o ácido fólico ele não é estocado no organismo, diferente de outras vitaminas lipossolúveis, o ácido fólico não é estocado no organismo. Então você não tem um mecanismo de autorregulação de, por exemplo, estou comendo ácido fólico para caceta no meu corpo, então estou guardando uma reserva. Quando eu precisar, se eu comer menos em um determinado momento, meu corpo mobiliza ácido fólico para o sangue. Não existe isso. Isso acontece, por exemplo, com ferro.
Você estoca ferro no organismo, ferro não é vitamina, né? Mas você consegue estocar ferro, que também é um substrato para a formação da hemoglobina. Você consegue também você consegue estocar ferro no seu corpo na forma de ferritina. Então, por exemplo, se você passou por uma flutuação na sua dieta e temporariamente você diminuiu a sua ingesta de ferro, ou você perdeu sangue e teve uma tendência à anemia, o seu corpo mobiliza o ferro estocado na forma de ferritina e joga no sangue. Você recupera aquele nível. O ácido fólico não tem esse mecanismo. O que significa que se você acha que você está maravilhoso, você já comeu salada pra caceta, várias fontes de ácido fólico, e você já repôs aquilo que está na hora de dar aquela relaxada. Não dá. Então não dá para você achar que porque o seu ácido fólico estava normal no mês passado, que dá para relaxar e diminuir a ingesta nesse mês. Porque esse nível flutua, porque você não estoca ácido fólico. É por isso que as pessoas não se intoxicam de ácido fólico nessas doses convencionais que tomam. E isso vai nos levar a uma conclusão lá na frente. Tá? Pois bem. Por que então que nós suplementamos ácido fólico e nós nos preocupamos tanto com o ácido fólico? Na gestação, especificamente para essas mulheres. Porque se você desenvolver uma anemia e perceber que existe uma carência de ácido fólico, você vai suplementar ácido fólico e vai recuperar essa anemia a longo prazo. Agora, lá para o seu embriãozinho que está se desenvolvendo, na sua barriguinha, nas primeiras semanas de gestação, nos primeiros dias ou semanas de gestação, tá? O sistema nervoso central já começa a se desenvolver bem precocemente, tá? Então, o que acontece? Quando você está lá nas suas primeiras semanas de idade gestacional, você já tem o começo da formação do embrião, tá? Comecinho da formação do embrião. Como é esse começo da formação do embrião? O começo da formação do embrião, ele se dá através de uma estrutura primordial, tá? Que é uma estrutura chamada tubo neural. Então vamos reviver essa parte da embriologia para entender um pouquinho sobre o que nós estamos falando hoje. O tubo neural é essa estrutura primordial, né? O embriãozinho lá, nas costas do embrião, começam a se formar, quando ele ainda parece um grão de arroz, um grão de feijão. Então nas costas do embrião, no dorso do embrião, começa a formar uma elevação assim, uma coisa microscópica, é lindo quando a gente vê isso. Aquela coisa microscópica que você mal consegue ver na ultrassonografia, já existe ali um processo de dobra nas costas do embrião, as células começam a se proliferar e fazer uma projeção para o lado do outro, e nas costas do embrião, lá na lateralzinha dele, elas se fecham e formam um tubo. Esse tubo neural, por isso que chama tubo, ele tem ali todas as células primordiais que vão formar todo o sistema nervoso central do bebê. E veja, isso acontece ali na terceira, quarta, quinta semana de vida do embrião. O que significa que, quando você descobre a gravidez, lá com 4 a 5 semanas de gestação, quando vem o atraso menstrual, você geralmente não supõe que está grávida, ou supõe, mas não confirma, até que vem um atraso, aí quando vem o primeiro dia do atraso, você dosa o beta na urina, né? Faz o testinho de gravidez, 2 tracinhos, beleza, você está grávida. Ali você já está com 4 semanas de idade gestacional, né? Menstrual. Aí, quando você descobre, você, vamos tomar ácido fólico. Só que esse tubo neural já começou a se formar bem antes disso. Dias antes, semanas antes disso. E se você estiver numa situação de carência de ácido fólico, você vai prejudicar o seu metabolismo de proliferação celular, e aquele tubo neural que precisa se fechar e formar diferentes estruturas nas semanas subsequentes, ele não se fecha. E aí começam a aparecer os defeitos do tubo neural. Os defeitos do tubo neural são basicamente os principais. Vocês já devem ter ouvido falar em anencefalia. Por que acontece a anencefalia? Por quê? Porque o tubo neural lá na ponta de cima da cabeça do embrião não se fechou. E aí o crâniozinho do embrião não se fecha. Essa é a via clássica, né, de anencefalia, quando nós pensamos assim. A caixa craniana não se forma. Aí o cérebro fica exposto ali de alguma forma. E aí esse cérebro exposto
sofre lesão e é destruído. E aí acontece a acrania, primeiro o crânio não se forma, e depois a anencefalia, que o sistema nervoso central não se formou. E aí esses bebês não conseguem sobreviver fora do útero. Outra forma é a encefalocele, que é uma falhazinha menor na cabecinha do neném, aqui geralmente, ou em alguma parte aqui do crânio, né? Ou do pescoço, às vezes acontece aqui mais para baixo, ou aqui na frente também pode acontecer, um defeitozinho pequeno do fechamento, e aí há uma protrusão do material do cérebro para fora da cabeça do neném, encefalocele. Ou lá embaixo na coluna, lá perto do bumbum, muitas vezes acontece uma outra questão, um outro problema de fechamento. E aí, lá na pontinha daquele embrião, lá no rabinho do embrião, a coluna não se fecha direito. Você já deve ter ouvido falar nisso como espinha bífida, também conhecido como mielomeningocele, né? E aí uma parte ali da meninge, ela se projeta para fora da coluna e fica como aquela bolsinha ali na região do lombosacra do neném, a maioria das vezes, e fica um pouquinho de conteúdo da medula para fora, né? Conteúdo do sistema nervoso central para fora. Isso pode trazer sérias sequelas para o bebê, para aquela pessoa, na verdade, para a vida após o nascimento, né? Sequelas motoras, sequelas de controle mesmo da capacidade de fazer xixi, né? Dificuldade para andar, né? Alterações do sistema nervoso central, porque aqui dentro está conectado com a coluna, existe um canal, né, medular que desce da cabeça e vai até lá na ponta de baixo da coluna. Quando existe uma alteração da parte de baixo da coluna, isso reflete lá em cima no cérebro e também pode gerar uma série de comprometimentos no desenvolvimento neuropsicomotor daquele bebê, né, fora do útero. Então, muita gente aqui já querendo se antecipar sobre o que nós vamos falar no final dessa live. Se está comprovado que o excesso de ácido fólico pode estar relacionado ao autismo. Nós vamos chegar lá. Acompanhe meu raciocínio que a gente vai entender por que a gente não pode se deixar levar pelo terror nesse assunto. Tá? E aí, essa seria uma terceira forma de defeito do tubo neural, de fechamento do tubo neural. Então, como esse processo crucial do fechamento do tubo neural ele já aconteceu nas primeiras semanas, dias de vida, antes de você descobrir que está grávida, muitas vezes, se você for uma pessoa já em estado de deficiência, numa situação de risco para a deficiência, não adianta muitas vezes tentar correr atrás do tempo perdido, porque isso já pode ter sido determinado antes de você descobrir a gestação. Tá? Então, o ideal é que toda mulher que é candidata a gestar, quem é toda mulher candidata a gestar? Toda mulher em idade fértil. Ah, mas eu tomo pílula. Mas você esquece a pílula e pode engravidar, né? Ah, mas eu uso camisinha. Mas tem dia que a camisinha estoura, tem dia que você não coloca a camisinha, que você, né, deixa a camisinha para lá e vai com tudo. Então, veja, eu citei lá no post, no feed, né, que estudos epidemiológicos, estudos populacionais nos Estados Unidos mostram que até 50% das mulheres nos Estados Unidos têm gestações não planejadas, pelo menos uma vez na vida. O que significa que se a gente não introduz na população uma consciência de que a mulher precisa estar sempre preparada para gestar, a gente às vezes está deixando uma grande população de risco de risco de engravidar sob esse efeito, né, sobre esse risco aumentado de defeito do tubo neural. Então, toda mulher candidata a gestar tem que suplementar ácido fólico na dose básica de 400 microgramas por dia. 400 microgramas. Tá bom? Por quanto tempo? O que os estudos mostram de maneira mais consistente é que com pelo menos um mês você já está numa zona mais de segurança. Ah, todo mundo fala 3 meses. Beleza, isso já são extrapolações de estudos que não são tão consistentes, mas faz sentido. E como tomar ácido fólico por tempo prolongado numa dose dessas não faz mal, nós preferimos acreditar que 3 meses é um período de segurança maior.
Só que, para quem é aberto à vida, como é que vai programar 3 meses antes do mês que eu não sei que eu vou ficar grávida, eu vou começar a tomar? Então, não custa nada tomar 400 microgramas de ácido fólico todos os dias ao longo da sua vidinha, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Agora, outras pessoas precisam de uma dose aumentada de ácido fólico. Não na dose de 400 microgramas, mas pelo menos uma dose dobrada de 800 microgramas e de acordo com alguns guidelines, guideline norte-americano e, se eu não me engano, o canadense é mais ainda do que isso, mas é meio controverso. O guideline norte-americano recomenda que na população de risco se suplemente 1 miligrama por dia, por pelo menos, se eu não me engano, até 12 meses antes, tá? Não só 3 meses. Para você ver mais ainda a importância de você suplementar ácido fólico, tá? Aí a Elo tá botando aqui, ó, tem médico que indica dosagem de 5 miligramas por dia, está certo? Veja, eu não recomendei 5 miligramas em nenhum momento aqui até agora nessa live. Quando você vai pegar ácido fólico no posto de saúde, o Ministério da Saúde te dá um ácido fólico de 5 miligramas. Por que isso? Quando você pensa em população geral, Brasil, porque o SUS é um sistema único de saúde e muitas vezes não há uma política, muitas vezes fragmentada, apesar da responsabilidade final ser dos municípios para gerir o SUS. Quando você quer, de uma maneira geral, englobar todo mundo, você tem que pecar pelo excesso. E aí boa parte da população, quando você pensa numa área mais carente, que não é a exceção da regra no Brasil, de um povo desnutrido, do povo mal alimentado, você pensa em jogar essa dose lá no alto para todo mundo estar englobado. Por quê? Até que se prove ao contrário, o ácido fólico não faz mal. Nós vamos falar melhor disso no final dessa live. Quais são os limites de segurança disso? Mas o Ministério da Saúde pensa, estou com um monte de gente desnutrida na população, gente que não consegue comer direito, que vive só de arroz ou farinha o dia inteiro. Então eu vou jogar 5 miligramas para a galera toda, porque aí quem está lá embaixo, muita carência, vai chegar no nível bom e quem já está não vai fazer tão mal. Tá? Mas você que tem a condição de bancar o seu próprio ácido fólico não precisa dessa dose do Ministério da Saúde. Para você que é da população geral, 400 microgramas está bom. E para você que é da população de risco, 800 microgramas a 1 miligrama tá show de bola. Quem é, então, a famosa população de risco? A famosa população de risco é a famosa população de risco que tem risco aumentado de ter doença do defeito do tubo neural e para a galera que tem chance maior de não absorver bem o ácido fólico. Quem são essas pessoas? Primeiro de tudo, se você tem um antecedente pessoal, você teve defeito do tubo neural, por exemplo, você é uma mãe que teve mielomeningocele, tá? Você é uma mãe que já teve um bebê com mielomeningocele, com espinha bífida, ou com anencefalia, ou com encefalocele, você é uma pessoa de risco para defeito do tubo neural. Então você tem que tomar dose dobrada, ou 1 miligrama, dependendo da recomendação, né? Ou o seu marido já tem um filho que tenha um desses defeitos do tubo neural, né? Ainda que tenha sido com outra mulher, de um casamento anterior, entende? Então, para essas mulheres, tá? Para essas mulheres, o risco diminui muito quando você faz alta dose. Então, para essas mulheres especificamente, ouçam bem, para não sair depois reproduzindo besteira por aí. É para acompanhar na live por causa disso, para não entrar de gaiato. Para essas mulheres que têm história pessoal, a mãe teve algum problema, ou o parceiro teve algum problema, ou filhos com esse problema, ainda que de outros casamentos, essas mulheres têm que tomar 4 miligramas por pelo menos 12 meses antes. Tá entendendo por que o Ministério da Saúde dá o comprimidinho de 4 miligramas ou 5 miligramas? Porque ele tem que pensar em todo mundo, ninguém pode ficar de fora. Porque isso é grave, isso mata, né? Gera grande morbidade para aquele bebê depois que nasce. Nem todo lugar no Brasil, aliás, quase nenhum lugar no Brasil consegue corrigir isso direito depois que nasce. Menos ainda dentro do útero. Já existem técnicas de correção de mielomeningocele, por exemplo, dentro do útero.
com resultado aparentemente melhor, tá? Então essas mulheres que têm esse defeito, essa história desse defeito na família, tá? Precisam dessa dose de 4 mg nessas condições que eu falei, tá? Porque essas mulheres, elas se beneficiam com até 70% de redução de risco. Isso é muita coisa para uma doença grave dessas, que pode levar ao óbito dentro da barriga da mãe ou a uma séria sequela após o parto. Então vale a pena aumentar essa dose por 12 meses para que o seu bebê tenha menos risco de desenvolver isso. 12 meses antes de gestar. Beleza? Para a população geral, isso é mais promissor ainda. Quando você faz aquela dosezinha na população de baixo risco de 400 microgramas por dia, você reduz em 90% o risco. Vale muito a pena não deixar de suplementar o ácido fólico. Tá? 400 microgramas por dia. Guardem isso. Agora, você não é uma mãe que teve defeito do tubo neural. Você não teve outros filhos com isso. Ou você não é um esposo, né? Você é um esposo que não teve nenhum problema disso. Mas você é um casal, vocês são um casal que tem um parente de 2º ou 3º grau que tenha tido uma dessas doenças. Então, meu primo tem espinha bífida. Ou minha prima teve um filho com anencefalia. Aí, você aumenta o seu risco de maneira um pouco menos proeminente, tá? Se você teve um parente de 2º grau, tenho anotado aqui, que eu obviamente não tenho isso tudo de cabeça, 1 a 2% de risco. O risco de defeito do tubo neural gira em torno de 1 para 1.000 pessoas, tá? Então, se a minha matemática não me trai, que já não é lá grandes coisa, isso é 0,1%, né? Então, você sobe 1 a 2% de risco, tá? Se tem um parente de 3º grau, 0,5 a 1, ainda é mais, tá? Na população geral, 0,1. Aqui, ó, minha matemática não deve te enganar mesmo, eu não tô tão burro assim. Estava até anotado aqui porque eu já me conheço, né? Já me conheço bem, já sei que eu posso errar essa conta facilmente. Na população geral é 0,1 perdão, 0,1 a 0,5% de chance de ter um bebezinho com anencefalia ou espinha bífida ou encefalocele, tá? 1 para 1.000. De 1 para cada 1.000 nascimentos, de 1 para cada 1.000 gestações, na verdade, pode ter esse defeito, tá bom? Então, vale a dose dobrada para essas pessoas. Ou então, você é uma população de risco por outro caminho. Você tem um comprometimento do metabolismo do ácido fólico no organismo porque você toma um remédio que atrapalha nesse metabolismo do ácido fólico. Quais são esses remédios? Guardem essas categorias, tá? Vocês já perceberam quantas vezes eu falo sobre planejamento de gestação, da importância de fazer consulta pré-concepcional? Aquele casalzinho que eu adoro que aparece lá no consultório. Adoro esses casais que aparecem no consultório assim. Quando chega um casal de noivos, quando chega um casal de recém-casados no consultório, o meu coração se enche de alegria porque parece que eles ouviram finalmente o que eu estou querendo dizer do que é a realidade de um país desenvolvido que nós queremos para a nossa população. O casal que senta na minha frente e fala assim: nós queremos engravidar, nós vamos nos casar e nós queremos nos preparar para isso. Não para fazer exame pré-nupcial, para dar selo de qualidade de atestado de saúde para transar. Isso não existe, tá? Agora, um casal que se programa para uma gestação é um casal que, quando eu sento com esse casal lá na mesa, eu pergunto essas coisas aqui para eles. Quem vai lá no consultório sabe, né? Que é 1 hora de consulta, porque isso tudo que eu estou conversando com vocês aqui, eu converso com eles. Essa live dura 1 hora, né? E eu estou falando só de ácido fólico. Agora, existem várias outras coisas que precisam ser controladas. Glicose, pressão, peso. O ácido fólico é uma das coisas fundamentais, né? Então eu sento com esse casal e começo a conversar. Você tem algum problema de saúde na família? Não. Meu primo tem esse problema aí, essa espinha bífida. Ele nem anda direito por causa disso. Ou eu tenho uma tia que teve um filho com anencefalia, um primo meu. Morreu de anencefalia, né? Ou então, aí eu pergunto, você toma algum remédio de uso regular? Aí eu tenho epilepsia. Aí já entra.
Remédios para epilepsia têm risco de prejudicar o metabolismo do ácido fólico, a absorção e a transformação do ácido fólico, de torná-lo disponível no organismo. Se você toma especialmente ácido valproico e lamotrigina, esses são cruciais e prejudicam o nível sérico, o nível sanguíneo de ácido fólico disponível e ativo. Então essas pessoas têm que tomar a dose dobrada, 800 microgramas a 1 miligrama. Tá? O ideal mesmo é, se você está se preparando para gestar e você está tratando epilepsia com um neurologista e você usa uma das drogas que prejudica o nível de ácido fólico no sangue, é trocar, dentro da possibilidade. Ah, eu tenho epilepsia, eu uso lamotrigina ou eu uso ácido valproico, mas eu já tentei todos os outros e não funcionou. Você não só precisa trocar algumas medicações anticonvulsivantes para evitar o risco de outras malformações, tá? Mas você precisa controlar também essa questão do uso adequado de uma dose adequada de ácido fólico. Então, essas pessoas que usam, que não conseguem trocar de medicação, elas precisam da dose dobrada, tá? O Colégio Americano fala que para essas pessoas que têm defeito, que têm epilepsia e usam lamotrigina ou ácido valproico, que tem que tomar 4 miligramas também. Mas a Sociedade Canadense, que também é uma sociedade boa de referência para a obstetrícia no mundo inteiro, eles recomendam 1 miligrama só. Então fica aí o meio termo de recomendação de usar pelo menos 1 miligrama por dia, tá? Para essas pessoas que têm epilepsia e usam uma dessas medicações que eu citei aqui, tá? E mais uma vez, 12 semanas antes. Eu acho que quando eu falei lá das pessoas que têm, agora que eu fui repetir a informação, eu me dei conta de que eu acho que eu posso ter falado 12 meses de suplementação para as pessoas que têm defeito, que têm histórico familiar. Não são 12 meses, são 12 semanas. Agora que eu falei o certo, eu me toquei de que eu posso ter falado errado na anterior. Então, 12 semanas antes, para as populações de risco, é bom começar a dose aumentada 12 semanas antes. Tá? 12 meses é um ano, né? Era mais fácil eu falar um ano. Então, eu falei por descuido 12 semanas e não 12 meses, tá? Então, beleza. Quais são outras medicações que podem causar diminuição do nível de ácido fólico? As sulfas, tá? Então, pode aumentar essa dose de ácido fólico para 1 miligrama também. Né? A Cleise está aqui, ó, eu falei 12 meses mesmo. Foi um descuido, tá? Então, são 12 semanas de preparação para a população de alto risco, não 12 meses, que um ano, né? É difícil até programar gestações com um ano, é uma coisa meio surreal. Então, 12 semanas, tá bom? Beleza. Que aí são aqueles 3 meses que a gente falou do início, né? Que é o ideal, mas que pelo menos um mês tá bom pra galera. Pra galera de risco, 12 semanas, tá? Eu tenho quase certeza que eu falei 12 meses no começo, mas são 12 semanas. As outras medicações, então, basicamente sulfa, tem que tomar cuidado. Agora, tem a galera que eu falei lá no começo que tem um problema de absorção. Tem um problema de absorção também, né? Então, são as mães que têm doença celíaca, doenças inflamatórias, doenças intestinais crônicas inflamatórias geram absorção. Geram má absorção desses nutrientes, tá? Então essas pessoas podem dobrar a dose também, para diminuir o risco de defeito do tubo neural nos bebês. Pessoas que têm cirurgia bariátrica, perderam uma extensão do intestino, um pedaço do intestino, né? Para de ser utilizado para absorção. Tem várias técnicas de cirurgia bariátrica que existem, obviamente, né? Obesidade entra na regra, eu vou falar de obesidade já. Segura a dúvida aí, Ana. Então, as mulheres que fizeram cirurgia bariátrica, as mulheres que fizeram, que têm doença inflamatória crônica, né, do intestino, também precisam, tá? Dobrar a dose. Então, fica aí a dica para vocês também. Ou mulheres que tiveram que ressecar um pedaço do intestino por uma doença qualquer e perderam segmento de intestino que absorve as coisas, tá? Então, existem outras condições que a gente tem que se preocupar, mas são mais controversas,
Diabéticos precisam aumentar a dose? A princípio, sim. Tá? Para 1 miligrama. Tá bom? Então, em geral, mais uma vez aqui, o colégio americano e o colégio canadense se diferenciam. O colégio americano não acredita que precisa aumentar nos diabéticos, tá? E o colégio canadense acha que 1 miligrama tá bom. Endometriose, tem que dobrar a dose? Não. Tá? Não para isso. Tá bom? E não se esquecer que quem está assistindo a gente aqui ou ainda vai assistir depois, que tem diabetes, não pode focar só, eu preciso dobrar a dose do ácido fólico, continuar comendo pão e porcaria por aí. Tem que controlar a glicose também. Beleza? Obesos precisam aumentar a dose? Não. Tá? Não tem evidência. Eu tenho aquela mutação da metiltetraidofolato redutase. Vamos falar disso agora? Vamos falar de mutação da metiltetraidofolato redutase? Vamos. Isso é uma desgraça, esse tema. É uma das maiores desgraças recentes no aconselhamento pré-concepcional. É essa desgraça dessa metiltetraidofolato redutase. Supõe-se que a mutação da metiltetraidofolato redutase, que faz parte desse metabolismo, né, desse processo fisiológico de converter o folato na sua forma ativa, supõe-se que pessoas que tenham essa mutação não sejam capazes de atingir níveis sanguíneos adequados de ácido fólico, de folato. Então, olha só uma dúvida curiosa. Vamos interromper aqui esse pedaço para voltar na dúvida da Maiara. Isso agora que eu vou falar é palpite meu, tá? SOP tem que dobrar a dose, já que está relacionado à insulina? Perfeito a sua colocação do meu palpite, tá? Como existem fortes razões para a gente acreditar que a SOP é relacionada à resistência insulínica, eu faço pelo menos 800 microgramas a 1000 microgramas de ácido fólico. 1000 microgramas é 1 miligrama, tá? Não estou falando 1000 miligramas, isso aí não existe. Não cabe nem num comprimido, tá? Então eu estou falando que a minha visão para a SOP é dobrar a dose também, pensando na resistência à insulina que se estabelece ali, tá? Belíssima observação da Maiara. Então, pessoas que têm mutação da metiltetraidofolato redutase, dessa maldita enzima. Isso já se pesquisou essa mutação, né, que ela poderia aumentar os níveis de homocisteína e, já que o metabolismo da homocisteína depende, né, o metabolismo da homocisteína depende do ácido fólico, que esse acúmulo de homocisteína poderia aumentar o risco de trombose, essa hiperhomocisteinemia, e aí começaram a pesquisar isso. Você tem mutação da metiltetraidofolato redutase, sua homocisteína vai subir, e isso aumenta o risco de trombose, de trombofilia, isso configura uma trombofilia, então, e você tem mais chance de perder o bebê por causa disso. Então tem que tomar AS, tem que tomar clexane. Já se provou que essa porcaria dessa mutação da metiltetraidofolato redutase, ou MTHFR, essa porcaria não se associa clinicamente a maior risco de trombose. Não é trombofilia essa merda. Isso é uma mutação muito comum na população. É uma variação. Se vocês começarem a dosar essa porcaria, todo mundo vai ter isso. Ou boa parte da população vai ter. E já se mostrou que essa porcaria dessa mutação não está associada ao aumento do risco de trombose. Não é trombofilia, nem muito menos fator de risco para perda gestacional. Esquece essa desgraça dessa mutação da metiltetraidofolato redutase. Tá? Então, quando alguém te falar sobre isso, você cala a boca, não quero ouvir. Isso é mentira, isso é boato. Sai daqui, Satanás. Tá? Vai de reto. Quando começarem com esse papo de metiltetraidofolato, não quero ouvir. Não quero ouvir. Cala a boca. Cale a sua boca. Tá? Você está errado. Tá? Você não está nem errado, na verdade. É aquele nível que a gente fala, né? Você não está nem errado. Que o que você está falando não existe. Tá? Falar sobre metiltetraidofolato redutase não é nem estar errado, porque não existe isso. Esquece metiltetraidofolato redutase. Tá? Então você cala a boca, Satanás, retira-te. Tá? Mas que você tem mutação do metiltetraidofolato, toma clexane. Vá de reto, Satanás, sai daqui com essa medicação, vai enfiar isso no rabo da sua mãe.
tá? Passamos esse ponto para vocês entenderem qual é o meu nível de ódio de falar sobre trombofilia por causa da metiltetraidrofolato reduktase. Eu tenho ódio desse assunto, tá? Então, eu tenho mutação da metiltetraidrofolato reduktase. Então, eu tenho muito risco de abortamento. Não. Segue a sua vida. Deita a sua cabeça no travesseiro hoje e dorme. Tá, filhinha? Deita e dorme. Vamos passar para o próximo tópico, né? Eu vou voltar nessa questão da metiltetraidrofolato reduktase quando a gente for falar de metilfolato, tá? No final. Quais são os outros potenciais benefícios? A gente pensa muito em repor ácido fólico por causa desses benefícios do defeito do tubo neural. Isso é o que foi mais estudado, tá? Ah lá, outra. Pamela, deu heterozigose. Olha que coisa. Tomou uma bronca do seu médico, pois dê um abraço no seu médico quando você o encontrar. Porque ele é sensato. Tá? Se fosse eu, teria feito a mesma coisa, provavelmente pior, porque quem me conhece no consultório sabe que eu sou assim no consultório. Então veja, quais são outros potenciais benefícios não tão bem estudados quanto a prevenção de defeitos do tubo neural para quem usa ácido fólico também? Tá? Quais são os outros benefícios? Tá? Para a dose de 1 mg, segundo a Sociedade Canadense. Tá? Isso aí não é uma unanimidade entre todos os pesquisadores, mas a Sociedade Canadense sugere que existam outros benefícios do uso do ácido fólico, pelo menos 1 mg por dia. Tá? Isso nessa dose mais alta. Prevenção de malformação também de malformação do lábio e do palato, aquela fenda. Tá? Alguns estudos sugerem que possa haver essa proteção. Malformações cardíacas, sugere-se que pode. Defeitos de encurtamento de membros, tá? Malformação dos membros, braços e pernas, tá? Também suspeita-se que melhore, que diminua o risco de que isso aconteça com o bebê, tá? Defeitos do trato urinário e hidrocefalia. Agora, isso são suspeitas iniciais, por assim dizer. Não é tão evidente quanto defeito do tubo neural, tá? Então a Késia chegou aqui, agora desavisada no meio da live, está perguntando 5 mg é muito. É o que eu estou falando desde o início. 400 microgramas para a galera, 800 microgramas a 1 mg para de alto risco e 4 mg para quem tem histórico pessoal ou familiar próximo, prole, né, outros filhos ou parente de primeiro grau com malformação do tipo defeito tubo neural. Não falei 5 mg aqui em nenhum momento, tá? E não para todo mundo. Isso é desnecessário. Nós vamos entender por que não se recomenda isso no final da live, junto com a questão do metilfolato. Bom, então, o nível de evidência científica para a prevenção desses outros defeitos é fraco. Mas, diante dessa possibilidade gigantesca de benefícios, de diminuir o risco de outras malformações, não custa recomendar, pelo menos, ali, 1 mg de ácido fólico, pensando nisso. Agora, é bem provável que 400 microgramas também seja o suficiente. Tá? Bem provável. Pensando que essas pessoas já têm, em geral, na população de baixo risco, já têm, em geral, um nível bom de ácido fólico no sangue com os 400 microgramas. Tá? Beleza. E crescimento restrito e risco de abortamento. Teve uma moça que comentou no feed hoje, eu fui lá atrás dela e respondi. Eu perdi um bebê porque eu tinha ácido fólico baixo. A reposição de ácido fólico não diminui risco de abortamento, nem de crescimento restrito do bebê com baixo peso. Então percebam, não se culpem. Porque eu não tomei ácido fólico eu perdi o meu bebê. Não tem evidência científica dessa associação. Tá? Então, tirem esse peso da cabeça. Tá bom? Então, outros desfechos gestacionais ruins. Parto prematuro, a minha bolsa estourou. Aí falaram que eu tinha... O curandeiro lá do Google falou que eu tinha que tomar mais ácido fólico. Não, também não tem nenhum estudo que comprove isso. Tá bom? Agora, quais são
aqui tomem muito cuidado com o que eu vou falar agora, porque são perspectivas. Agora eu vou falar das polêmicas. Tópico dessa live para encerrar, polêmicas. Perspectivas, problemas com a suplementação de ácido fólico que podem existir. Né? Galera querendo saber sobre autismo, chegamos a esse ponto. O excesso de ácido fólico pode mascarar a carência de vitamina B12. Então, por isso, e unicamente por isso, os laboratórios farmacêuticos fazem um lobby gigantesco para que se use o metilfolato no lugar. Tá? Agora, me diga, quantas pessoas na sua vida você já ouviu falar que tem carência de vitamina B12? E carência de vitamina B12 dá sintoma. Se der sintoma, você investiga a vitamina B12. Agora, não pense que a culpa da carência de vitamina B12 na população de uma maneira geral é porque toma ácido fólico e não metilfolato. Não mete essa, tá? Em bom português, não mete esse caô para vender um remédio mais caro só por causa disso, tá? Então, beleza. Então, pela vitamina B12, esquece. Já ouvi falar que ácido fólico aumenta o risco de gêmeos. Não tem evidência disso. Alguns estudos mostraram, outros não. Então, se um contradiz o outro, é porque não chegamos a um consenso e não pode se dizer isso, tá? O que se tem de sugestivo em alguns estudos? Que o uso do ácido fólico em excesso pode atrapalhar o processo o processo de regulação genética envolvido no desenvolvimento de alergias. Então, o excesso de ácido fólico supõe-se que ele não altera o DNA propriamente, mas a estrutura de fora do DNA, por assim dizer, de uma maneira bem grosseira, uma alteração epigenética, que pode estar associado ao aumento do risco de atopias, de respostas alérgicas nas crianças. Tá? Sugestivo, com dose em excesso. Então, não é motivo para pânico, tá? Então não é para parar de tomar ácido fólico por causa disso. Esquece essa crendice também. Se você ouvir falar sobre isso, tá? Em algum momento, não é palpite, tá? Porque isso é com dose alta. Agora, dados sobre desenvolvimento do sistema neurológico. Vamos falar de autismo. Os dados não são coerentes entre si. Não existe unanimidade, não existem dados concordantes, os dados são discordantes, então não se pode afirmar, porque provavelmente isso é viés de estudo, tá? É viés de estudo. Então não é para enlouquecer com esse negócio de que ácido fólico dá autismo. Esqueçam isso. Nas doses convencionais, de 400 microgramas a 1 miligrama, em 4 miligramas em casos específicos, primeiro, que o ácido fólico não se acumula no organismo e não faz esse excesso burral. Segundo, que os estudos não são unânimes e nem categóricos ao afirmar que poderia causar autismo. Pelo contrário, eles evitam essa polêmica ao máximo porque não há dados consistentes que falem isso. Tá? E é muito mais prejudicial não usar do que usar. Só existem evidências consistentes de que usar faz bem. E não de que não usar, de que usar demais, de que usar na dose certa faz bem. E de que não usar faz muito mal. Mas não existem dados consistentes de que usar demais faça mal. Então não há motivos para ter receio de uso de ácido fólico. Tá? E o raio do metilfolato é melhor? Eu vou responder isso com uma única palavra. Tá? Uma única palavra. E eu não preciso dar mais explicação do que isso, porque é o que é. O metilfolato é melhor do que o ácido fólico? Não. Não. Tá? Por que eu estou dizendo isso com toda a tranquilidade do mundo? Porque a mutação da metiltetraidrofolato redutase é amplamente disponível, é altamente encontrada na população, largamente encontrada na população, e quando você introduzir o enriquecimento da farinha, que a sua farinha é enriquecida com ácido fólico por causa disso, para diminuir essa incidência de defeito do tubo neural e de anemia na população. Quando você introduziu o ácido fólico na população, você diminuiu a prevalência de defeito do tubo neural. Até um potencial máximo, tá? De redução de defeito do tubo neural.
Se uma coisa que é a mutação da MTHFR, que é uma coisa tão amplamente distribuída, prejudicasse as pessoas que usam ácido fólico sem saber que tem a mutação, a introdução de ácido fólico de maneira ampla e restrita na população não teria diminuído os defeitos do tubo neural como diminuiu drasticamente. Então não há motivos para se ter o palpite de achar que metilfolato é melhor. Não há motivos. Olhe nos meus olhos e entenda. Não há motivo. Há pouco tempo eu assisti uma palestra séria de um médico obstetra sério que é especialista em questões nutricionais da gestante. E ele, do auge da sua experiência, do seu estudo, de ser um profissional renomado e que estuda sobre nutrição na gestante, falou: eu continuo com meu bom e velho ácido fólico porque ninguém me convence que é melhor. Ah, doutor, você passa metilfolato? Passo, porque hoje em dia a maioria dos polivitamínicos tem metilfolato e não é um problema tomar. Eu passo porque a maioria dos laboratórios investiu em metilfolato, porque é mais caro. E o comprimido é muito menor, muitas vezes, e é muito mais fácil de engolir. Para quem já toma 500 comprimidos de suplementação muitas vezes, um comprimidinho menor é melhor. Mas quando eu dou suplementação para paciente, quem vai no meu consultório ver, sabe que eu escrevo um lá, qualquer, tá? Na dose certa. Aí eu vou lá no meu armário e pego 500 amostras grátis de 500 marcas diferentes. Eu falo, você pode tomar qualquer um desses. Ah, mas esse ácido fólico, esse é metilfolato. Você vê qual é o comprimido mais fácil de você engolir, se algum deles te fez mal e qual é o mais barato. Dentre essas marcas aqui que eu tô te dando, você toma o que você quiser, meu amigo. Ah, porque esse aqui é mais bonitinho, eu gosto desse. Então toma esse. Ah, eu quero pagar mais caro porque esse é laranja. Tá bom. Você gosta mais de laranja? Toma o laranja. Tá? Ah, eu gosto mais desse porque a caixa dele é bonita. Eu sinto mais confiança. Eu quero pagar mais caro porque essa caixa brilha no escuro. Toma esse então, meu filho. Meu filho não, minha filha. Né? Ah, eu gosto de tomar esse porque a minha mãe tomou. Toma. Eu gosto de tomar esse porque a minha vizinha tomou e o filho dela é lindo. Toma. Não tem problema. Tá? O metilfolato não é natural. Tanto que ele é manipulado, sintetizado em laboratório, assim como o ácido fólico. Tá? Não é isso. Então entendam, não há motivo qualquer para se usar metilfolato no lugar do ácido fólico, nem sobredose, nem subdose, porque não há estudos consistentes nesse sentido e não nos convenceram até hoje, quem estuda seriamente sobre isso, não há motivo para se passar metilfolato como um palpite de que ele é melhor. Se você ouve algo sobre autismo, se você ouve algo sobre a superioridade do metilfolato, isso é suposto e passa no campo do palpite, que nem eu gosto de passar a dose aumentada para SOP, é palpite meu. Eu não posso falar que é melhor, que é a minha posição. Não podem querer te convencer de que metilfolato é melhor se não for na base do palpite. Se você quiser embarcar nessa e tomar, beleza. Se não, compre o bom e velho ácido fólico e tome na dose correta após uma consulta pré-concepcional para saber qual é a sua dose. Portanto, o planejamento é tudo, tá? Procurem uma obstetra que vai orientar bem vocês nesse sentido e que vai dar para vocês uma correta orientação se você é do grupo de risco ou não. Esse é o grande X da questão, é isso que vai fazer diferença. Ácido fólico ou metilfolato, se você quiser tomar, dane-se. Não é a mutação da MTHFR que vai fazer você ter maior risco ou não. Tá bom? Fiquem com Deus, 40 segundos, tchau!